Então há 5 passos na confissão que eu queria que você aprendesse e guardasse para a sua vida toda. Amém? O primeiro passo para a confissão é o bom exame de consciência. Você tem que fazer um exame de consciência. E exame de consciência não é a partir do que te incomoda, porque eu já falei isso em outras vezes. Algumas vezes tem gente que não se incomoda, mas está praticando mal, mas não se incomoda, está fazendo coisa errada, está agindo de modo errado com a família, mas acha que está no direito, que está certo. Não, padre, eu não olho na cara da minha mãe, porque se você souber como minha mãe é, aquela mulher já deu. Odeio a minha mãe, e o coração dela está em paz, porque eu já dei muita chance para ela. Mas quando pega os 10 mandamentos, quando pega a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que tem que perdoar 70 vezes 7, como se fosse a primeira vez, né? Por isso vai se renovando. A palavra de Deus fala que tem que honrar pai e mãe. E aí você começa a entender que o seu pai e sua mãe são pessoas difíceis, mas que Deus chama você a transbordar no amor, para conseguir ter muita paciência e deixá-los vencer, ainda quando eles estão contra você, ainda quando eles te exigem, deixá-los vencer, não porque eles merecem, mas porque você quer honrar a Deus e a sua palavra. Quando você tem um exame de consciência a partir da palavra, então você começa a querer mudar de vida, a se arrepender do seu pecado. Porque se a sua consciência não lhe acusa, mas quem disse que a sua consciência é bem formada? Então, um exame de consciência parte da palavra de Deus e dos mandamentos. Então, qual é o primeiro passo para uma boa confissão? Exame de consciência. Vocês não entenderam nada? Glória a Deus, então vamos falar comigo. Qual é o primeiro passo para uma boa confissão? Exame de consciência. Examinar. Se você veio confessar, mas não examinou tua consciência, vai sair essa confissão não vai sair boa não. Padre, eu vim para confessar, mas sabe o que é? Eu não lembro. Na verdade, eu fiquei pensando, sabe? Eu não tenho nenhum pecado. Eu gosto de todo mundo, não brigo com ninguém. Tem gente que quando vai se confessar, só tira uma lista de elogios para si mesma. Porque eu sou uma pessoa boa, sabe? Uma vez só que eu fiquei com muita raiva, mas logo passou, já perdoei, já está tudo ótimo. Aí eu falo, nossa, você pode me abençoar? Eu termino a confissão, está melhor do que eu. Não fez um bom exame de consciência. Algumas vezes a sua vida é muito calma mesmo. Trabalho, casa, dormir, acordar, trabalho, casa. Nossa, para minha vida é muito calma, eu nem tenho tempo para pecar. Mas lá no teu coração, não ama a tua família, é egoísta, não quer ajudar ninguém porque está sempre cansado, murmura porque está com preguiça de trabalhar para ajudar em casa. Eu já trabalho lá fora, eu já trabalho o dia inteiro, agora chega aqui em casa eu tenho que fazer as coisas também. Trata mal, com grosseria as pessoas em casa, é egoísta no teu coração, mas não se incomoda, porque não fez exame de consciência, não parou para pensar que você muitas vezes é causa de tristeza, porque não tem um diálogo sincero, porque não dá tempo para as pessoas que estão à sua volta, porque só pensa em dinheiro, porque fica com inveja do teu vizinho. E tudo isso está escondido lá no teu coração e você nem percebe, porque sua vida é só trabalho e casa. Padre, nem peco. Gente, um exame verdadeiro de consciência faz com que você mergulhe no mais profundo do teu ser e perceba diante de Jesus quantas coisas você precisa mudar. Primeiro passo, faça um bom exame de consciência. Quando a pessoa fez o exame de consciência, o padre logo percebe, porque ela vem confessar, ela vai direto nos pontos que ela sabe que são difíceis para ela. Padre, eu estou com um problema muito grave na minha afetividade, tenho um problema grave de amar os meus irmãos, eu tenho um problema grave porque eu julgo todo mundo, eu sou muito orgulhoso, eu não consigo perseverar, eu não rezo, uma preguiça que só Deus me causa, eu reclamo o dia inteiro. Padre, olha, eu preciso do perdão e da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Simples assim, exame de consciência. Qual é o segundo passo? Arrependimento. Qual é o segundo passo? Arrependimento. Não adianta fazer um exame de consciência e não se arrepender. Nossa, eu li lá na palavra, vou falar do 8º mandamento, que você não deve levantar falso testemunho. Aí você pega e fala mal de todo mundo, de coisa que você nem sabe, porque você acha, e senta o sarrafo no todo mundo. Está pecando. Deixa cada um cuidar da sua vida. Você vê um irmão fazer uma coisa errada, reza por ele se converter,
Pai, Senhor, abençoa essa pessoa para tirar ela dessa vida. Quanto sofrimento isso pode causar para ela. E Senhor, livra eu também, porque se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, talvez eu estaria fazendo coisa pior do que ele. Senhor, me ajuda. Não julga no teu coração. Aí você tem o 8º, pega lá que você pecou contra o falso testemunho. Aí você não se arrepende. Você fez uma fofoca que a tua família nunca mais celebrou o Natal junto, porque você arranjou briga com a sua prima que não gosta da sua tia, que você contou para sua avó e ligou para o seu sobrinho. Nossa, a conta do telefone revela o teu pecado. Mas você não se arrepende, acha que está tudo bom. Você está lá nas redes sociais xingando todo mundo, está lá julgando a vida de todo mundo, brigou em tudo que é pastoral na igreja. Nossa, eu já saí de todas as pastorais, porque lá na igreja tem muita gente ruim. Só eu, e por isso eu saí de todas as pastorais, né? Nossa, todo mundo é muito ruim, você era muito bom, é. Olha o cuidado. Se não se arrepender, não, eu quero mudar, eu não posso mais ser assim, eu tenho que parar com isso. Se não tiver arrependido, não tem por que confessar. Não estou arrependido desse pecado que eu cometi. Não tem como confessar, porque não tem como Deus te perdoar se você não se arrepende. Você tem que se arrepender. Você tem que dizer, Padre, olha, ainda no meu coração parece que eu não sinto a contrição, aquele arrependimento sincero. Sabe aquele arrependimento que a gente até chora? Sabe, você já fez uma coisa que você se arrependeu demais, aí você até chora de arrependimento, que você fala, meu Deus, que vergonha, por que eu fui fazer isso? Algumas vezes não vem esse arrependimento, mas diante de Deus eu falo, Senhor, eu não quero mais sentir isso. Senhor, eu tenho raiva do fulano, eu tenho vontade de atropelar ele, mas eu não quero ser assim. Eu quero tirar isso do meu coração. Eu não sei como, Senhor, eu não sei por onde começar, mas eu quero. Eu me arrependo de ter esse sentimento. Eu não quero deixar isso tomar conta de mim. Você entende? Você tem que ter arrependimento. Depois que você se tem exame de consciência, arrependimento, você tem que fazer o terceiro passo, que é um propósito. Qual que é o terceiro passo? Propósito de não ficar mais não falar mais dos outros. Não, Padre, eu falei mal de todo mundo da minha família, me arrependi de falar mal de todo mundo da minha família, e agora eu fiz um propósito, não vou falar mais mal de ninguém. Acabei de confessar, fiz esse bom propósito, toca o meu telefone, é aquela sua prima. Você sabe o que aconteceu com a sua tia? Não, vou te contar. Minha irmã não conta não. Fiz um propósito de não falar mais mal de ninguém, e se eu ficar sabendo o que ela fez, não vai terminar bem isso aqui. Deixa isso para lá. Aí esses dias, uma pessoa que eu encontrei chegou para mim, eu cumprimentei ela, não tinha falado nada, eu cumprimentei que eu encontrei ela, né? Cumprimentei, e aí, você tá bom? Falou, tô bem, sim. Você tá bravo comigo? Falou para mim assim, você tá bravo comigo? Falei, eu deveria estar? Respondi com uma pergunta, né? Que é bom nessas horas a gente joga verde. Deveria estar? Aí a pessoa falou assim, talvez. Você ficou sabendo o que eu falei? Eu não sabia de nada. Eu olhei para ela e fiz aquilo que eu falei uma quinta para vocês. Olhei para ela e disse assim, já está perdoada em nome de Jesus. Nem sabia, né? Já está perdoada em nome de Jesus. Ai, a pessoa ficou chateada, ficou sem graça assim. Falou, nossa, eu tenho até vergonha de olhar para você, porque você me perdoou, eu preferia que você me xingasse. Eu nem quis saber o que era, porque vai que se eu soubesse eu ia xingar mesmo. Falei, vou evitar esse pecado. Eu falei, está perdoado. E não me conta nunca mais o que você falou. Gente, propósito. Se não fizer bom propósito, não vai para frente. Padre, eu fiz um propósito de não cair mais em adultério, porque a palavra de Deus diz que a mulher e o homem cometem adultério só de olhar. Não precisa, o adultério não precisa ser consumado. Se você cobiçou o teu irmão, tua irmã casada, no teu coração, cobiçou ele, você já cometeu adultério. Está lá na palavra de Deus, de ficar cobiçando, desejando. Se você se arrependeu desse pecado, você tem que fazer bom propósito. Padre, eu tenho o costume de ficar olhando pornografia, mas eu me arrependi, eu fiz o exame de consciência, me arrependi desse pecado, e fiz o propósito de não mais pecar com esse olhar malicioso. Quer purificar o teu olhar? Cancela a internet. 1 mês sem internet, vai purificar o teu olho. Vai ter que olhar para a cara de todo mundo que mora na tua casa mesmo. Acabou.
Propósito. Eu fiz o propósito de não pecar mais com o olhar, mas não sai da pornografia, vai pecar. Por quê? Porque a pornografia faz com que o teu olhar seja malicioso. Bem-aventurados sois vós os puros de coração, porque verão a Deus. Você quer ir para o céu ou não quer? É propósito, tem que fazer propósito. Eu tenho que terminar, que meu tempo está acabando. Eu me empolgo para falar, né? Paramos no terceiro. Qual que é o primeiro? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? E aí vem o quarto. Qual é o quarto? Confessar. Qual é o quarto? Confessar. Lembra da graça de Deus que derrama em você? Vai até o padre, faz o sinal da cruz. Padre, eu pequei, o meu pecado é, e fala o nome do teu pecado. Confessar. Quando você fala, você se humilha. Por isso que quem é muito orgulhoso tem dificuldade de confessar, porque tem que assumir, falar em bom tom aquilo que fez de errado. Quando você pensa um erro que você cometeu, o teu coração pode se entristecer. Mas quando você relata um erro que você fez, você fica mais comovido com aquilo, não é mesmo, gente? Então o que aconteceu? Um dia, um bêbado entrou na minha missa, e eu estava naquele dia, eu tinha dormido um pouco, e ele estava atrapalhando a missa. E eu olhei para ele e falei: dá para parar? Vai para tua casa. Aí o bêbado levantou, ficou olhando, eu falei: vai! Aí ele pegou e saiu. Quando ele foi para a casa dele, caiu na escada, bateu a cabeça, foi parar no pronto-socorro, ficou internado na UTI. Aí a mulher falou: padre, lembra aquele homem bêbado que o senhor mandou embora de casa? Era meu marido. Irmã, nossa, como que ele está? Está internado. Nossa, ele foi para casa, caiu, bateu a cabeça. O senhor vai lá dar uma unção? Vou. Fui lá, procurei o nome do homem, entrei na UTI, dei unção para o homem, voltei. No outro dia a mulher ligou: padre, o senhor não foi ainda dar unção? Ele está precisando muito. Aí eu peguei e falei: fui ontem. Não, o senhor não foi, porque o médico, todo mundo garantiu que o senhor não foi. Mas eu fui. Aí eu voltei lá. No que eu voltei lá, tinha 2 homens na UTI com o mesmo nome. Dei unção para o homem errado. Aí a mulher falou assim: você deu unção para aquele outro lá, né? Aí ele nem é católico. Eu falei: se não fizer bem, mal não vai fazer. Está ungido, em nome de Jesus. Aí fui lá e dei unção para o homem certo. Glória a Deus. Aí passou um tempo, o homem ficou curado. E todo mundo disse que a cura dele foi um milagre do diácono Pozobon, da mãe rainha. E escreveram um texto para mandar para Roma, como para ajudar na causa de beatificação do diácono Pozobon. E olha, gente, na missa foi falado: padre, nós gostaríamos de anunciar que um milagre aconteceu aqui na nossa paróquia, e nós enviamos esse milagre para Roma. Nós podemos ler esse texto? Pode, lógico. Aí a mulher subiu, a igreja cheia. Vamos ler o texto do milagre que aconteceu. No dia tal de tal, o padre Anderson Ricardo disse: sai daqui, vai embora. Ele foi para casa, bateu a cabeça, e o padre foi no hospital. O padre ungiu a pessoa errada. Aí depois, meu Deus, eu fiquei tão arrasado quando eu escutei o relato. E eu fiquei pensando: que padre é esse? Que homem cruel, que homem sem coração. E aí depois perguntaram para mim no fim da missa: padre, o senhor vai na jornada mundial encontrar o Papa? O último que quer me ver é o Papa. Eu chegar lá, ele vai falar: padre Anderson, miserável. Gente, quando eu escutei o relato do que tinha acontecido, eu fiquei com vergonha alheia. Você está me entendendo? Eu quero dizer para você a mesma coisa. Quando você confessa, o seu coração fica até com vergonha alheia. Porque quando você olha para o padre e diz assim: padre, eu levantei a mão contra minha mãe. Padre, eu traí o meu esposo, a minha esposa, padre. Padre, eu ofendi os meus filhos, xingando, humilhando ele na frente dos amigos, de todas as formas. Não os abracei, não os amei. Padre, eu peguei lá no trabalho, eu peguei uma coisa, levei embora. Padre, eu roubei, padre. Gente, nós somos tão... A gente sabe que confessar é um baque, que a gente fica enrolando na hora de falar o pecado, e a gente fica inventando palavra para não dizer, porque a gente tem até vergonha. Padre, eu pequei contra a castidade, padre. E aí a gente fala, inventa um jeito de falar, que o padre fica tentando adivinhar o que significa isso. Por que a gente tem vergonha de falar? Porque a gente encara a nossa miséria.
E isso é a virtude da confissão. Quando você confessa, você fala o teu pecado. E nisso você vai tomando consciência da gravidade de quem você não é, mas que Deus queria que você fosse. Você está entendendo isso? Por isso que tem que confessar. Chega e fala. Não conta a história não. Fala o pecado. Padre, eu sou pecador. Eu roubei. Não, sabe o que é? É que estava lá, ninguém ia usar. Porque não quer encarar a realidade. Eu roubei, padre, eu roubei. Eu roubo mesmo. E passa agora essa vela aí. Não, misericórdia. Vai roubar a vela do confissão. Tem que se arrepender. Vocês entenderam? Depois de confessar, tem o quinto passo. Qual que é? É a penitência. Qual é o quinto passo? Você tem que fazer uma boa penitência. A penitência, gente, não é porque você fez a penitência e agora você está zerado com Deus. Porque a penitência não tem poder de purificar a tua alma. A penitência é uma demonstração, um pequeno esforço que você mostra para Deus que de fato você quer ser uma pessoa melhor. Só Deus pode te perdoar e te purificar. Porque senão a gente substituía a confissão por uma penitência. A penitência não tem o poder. Então, eu fui lá, o padre deu uma penitência bem pesada. Agora sim eu estou perdoado porque eu fiz uma penitência dificílima. Não. Ainda que a sua penitência foi rezar um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Uma Ave Maria que o padre mandou você rezar, um salmo que o padre mandou você rezar. Essa penitência é só uma pequena demonstração a Jesus de que você realmente tem consciência de que precisa mudar de vida. E que você está disposto a acolher a misericórdia dele. Vocês entenderam isso aí?